Você já sentiu como se o silêncio estivesse vivo? Como se ele carregasse um peso que apertava sua garganta? Foi assim que me senti naquela noite. Eu não deveria estar lá, mas a curiosidade me venceu. Uma carta antiga, uma promessa de segredos enterrados e um cemitério esquecido no tempo. Minhas mãos tremiam quando empurrei os portões enferrujados, o som ecoando como um aviso. Mas foi quando ouvi aquele som, um gemido baixo e rouco, que percebi. Algo estava errado. Algo que não deveria estar ali. Estava. Marcos era meu amigo desde o ensino médio. Sempre gostou de histórias de terror, mas aquela era diferente. Ele não ria ou contava com entusiasmo. Na verdade, ele parecia desconfortável. A carta que ele encontrou na casa do avô falava sobre um pacto, algo ligado a uma mulher chamada Ana Ribeiro e a um antigo túmulo que ninguém mais visitava. A curiosidade me consumiu e antes que percebesse, estava no carro, dirigindo para o cemitério ao lado da estrada velha. Cheguei pouco antes da meia-noite, um horário clichê para uma história dessas, eu sei, mas o lugar tinha algo de diferente à noite. As lápides pareciam se mover sob a luz da lua, e o vento, gelado como nunca, sussurrava entre os galhos das árvores mortas. Respirei fundo e entrei. Os portões enferrujados rangiam como se protestassem contra a minha presença. Cada passo parecia mais pesado, como se o chão estivesse afundando sob meus pés. Eu tinha um mapa rudimentar feito por Marcos, que mostrava a localização do túmulo de Ana. O cemitério era maior do que parecia, com corredores sinuosos e lápides tão antigas que os nomes estavam quase apagados. O silêncio era opressor, mas de vez em quando um som distante me fazia parar. Era como se alguém estivesse me seguindo, passos leves, quase imperceptíveis. Eu me virava, mas não havia nada. Eu tinha um mapa rudimentar feito por Marcos, que mostrava a localização do túmulo de Ana. O cemitério era maior do que parecia, com corredores sinuosos e lápides tão antigas que os nomes estavam quase apagados. O silêncio era opressor, mas de vez em quando um som distante me fazia parar. Era como se alguém estivesse me seguindo, passos leves, quase imperceptíveis. Eu me virava, mas não havia nada. Depois de quase meia hora andando, cheguei ao túmulo. Estava em uma área isolada, cercada por árvores retorcidas. A lápide era simples, com o nome Ana Ribeiro, gravado de forma quase apagada. Algo estava diferente ali. O ar era mais pesado, como se houvesse uma presença invisível ao meu redor. Lembrei da história de Marcos. Ana teria feito um pacto para proteger algo que ninguém deveria encontrar. Aproximei-me da lápide e, com um arrepio, vi que a terra parecia mexida recentemente. Um impulso irracional tomou conta de mim. Comecei a cavar com as mãos, mesmo sabendo que era errado. O chão era mais fácil de escavar do que deveria ser, como se algo quisesse ser encontrado. De repente, minhas mãos bateram em algo sólido. Era uma pequena caixa de madeira. Antes que eu pudesse abrir, o som começou. Um choro baixo vindo de algum lugar à minha direita. Olhei, mas não havia nada. O choro ficou mais alto, transformando-se em um grito de cortar a alma. Meu corpo congelou, mas minha mente gritava para correr. No entanto, meus pés estavam presos no chão, como se algo invisível me segurasse. Abri a caixa com as mãos trêmulas. Lá dentro havia uma foto antiga de uma mulher, Ana, presumi, e um pedaço de papel amarelado. A escrita era quase ilegível, mas consegui decifrar. Se você chegou até aqui, já é tarde demais. De repente, o chão começou a tremer. A terra ao redor da lápide se abriu, revelando uma escuridão que parecia viva, pulsante. Algo começou a emergir. Primeiro, uma mão esquelética, depois outra. Uma figura feminina com os olhos vazios e um sorriso torcido saiu do solo. Ela era Ana, ou o que restava dela. De repente, o chão começou a tremer. A terra ao redor da lápide se abriu, revelando uma escuridão que parecia viva, pulsante. Algo começou a emergir. Primeiro,
Uma mão esquelética, depois outra. Uma figura feminina, com os olhos vazios e um sorriso torcido, saiu do solo. Ela era Ana, ou o que restava dela. Você não deveria estar aqui, ela disse, com uma voz que parecia vir de todos os lados. Tentei correr, mas o caminho pelo qual havia vindo estava diferente. As lápides haviam mudado de lugar, formando um labirinto sem saída. A presença dela era esmagadora. Cada passo que ela dava fazia o ar ao meu redor se tornar mais pesado. Finalmente tropecei e caí. Quando olhei para cima, ela estava sobre mim, os olhos mortos fixos nos meus. Agora você faz parte disso, ela sussurrou antes de desaparecer na escuridão. Quando acordei, estava fora do cemitério, mas algo estava errado. Havia uma lápide nova perto da entrada. Meu nome estava nela. Desde então, tenho sonhos com Ana. E a cada noite, sinto que ela está chegando mais perto. Meu nome é Eduardo. Não sou o tipo de pessoa que acredita em fantasmas ou coisas sobrenaturais, mas o que aconteceu naquela noite mudou tudo. Eu trabalhava como vigia noturno em um pequeno cemitério de cidade, algo que, na época, parecia um emprego tranquilo. Apenas vigie, faça suas rondas e o turno acaba antes de perceber. Era o que diziam. Aceitei o trabalho porque precisava do dinheiro. Perdi meu pai recentemente e minha mãe estava doente. A situação era difícil, então não havia tempo para escolher empregos. Meu turno começava às 22 horas e terminava às 6 horas. E embora o lugar fosse sombrio, nunca aconteceu nada. Até aquela noite. Tudo começou com um barulho de metal. Era um som seco, como uma pá batendo contra algo duro. Primeiro pensei que fosse minha imaginação, ou um galho caindo, mas o som continuava, repetitivo, constante. Peguei minha lanterna e saí da pequena cabine onde eu costumava ficar. Lá fora, o vento soprava gelado, cortando minha pele como navalhas, e o silêncio era tão profundo que cada passo meu parecia um grito. O som vinha de uma área do cemitério que ninguém visitava. Quando me aproximei, vi algo que congelou meu sangue. Uma figura agachada, cavando com as mãos em um túmulo aberto. Parei a alguns metros de distância, tentando entender o que estava vendo. A pessoa estava usando roupas escuras, sujas de terra, e se movia como se estivesse possuída por algum tipo de obsessão. Pensei em gritar, mas algo me segurou. Talvez fosse o medo, ou talvez fosse a forma como a figura movia a cabeça rapidamente, como se estivesse ouvindo algo que eu não podia ouvir. Decidi me aproximar devagar. Ei, você não pode estar aqui. Minha voz saiu mais fraca do que eu esperava. A figura parou por um momento, mas não se virou. Em vez disso, levantou uma mão cheia de terra e a jogou de lado, como se eu não estivesse ali. Quando cheguei mais perto, percebi que era uma mulher. Seu cabelo estava desgrenhado e ela murmurava algo em um tom baixo e apressado. Só consegui distinguir algumas palavras. Ele está aqui embaixo. Olhei para o túmulo e reconheci o nome na lápide. Era um homem chamado Geraldo Vasconcelos, que havia sido enterrado há quase 50 anos. Moça, você precisa sair daqui, eu disse, tentando manter a calma. Ela finalmente parou e me olhou. Seus olhos estavam arregalados, injetados de sangue, e havia uma expressão de puro terror no rosto dela. Você não entende, ela sussurrou. Ele quer sair. Ele está me chamando. Antes que eu pudesse reagir, ela começou a cavar novamente, mais frenética do que antes. A terra parecia ceder com uma facilidade estranha, como se algo realmente estivesse ajudando-a a abrir o túmulo. Senti um calafrio subir pela espinha, mas permaneci ali, hipnotizado pelo que estava acontecendo. De repente ela parou. Seus dedos haviam encontrado algo sólido. Um barulho abafado ecoou quando ela bateu no caixão. É aqui, ela disse, quase chorando. Antes que eu pudesse detê-la, ela começou a abrir a tampa do caixão.
Quando o fez, o cheiro que saiu de lá era insuportável. Me afastei cobrindo o rosto, mas ela não parecia se importar. Dentro do caixão, o corpo estava quase totalmente decomposto, exceto pelo rosto. Ele parecia fresco, como se tivesse morrido há poucos dias. O sorriso em seus lábios era algo que nunca vou esquecer. Ele está vivo, ela murmurou. E naquele momento ouvi algo que me fez congelar. Um som fraco, quase como um gemido, vindo do fundo do caixão. Você ouviu isso? Ela perguntou, os olhos brilhando de excitação. Antes que eu pudesse responder, o corpo no caixão começou a se mexer. Era um movimento sutil, como se os dedos estivessem tentando se erguer. O medo tomou conta de mim e gritei para que ela parasse. Mas ela apenas olhou para mim com um sorriso assustador e disse: agora é tarde demais. O que aconteceu depois foi um borrão. As luzes do cemitério começaram a piscar e eu ouvi vozes ao meu redor. Não eram palavras, mas sussurros, como se o vento estivesse falando. Corri o mais rápido que pude, tropeçando nas lápides, com o som de risadas e gemidos me perseguindo. Quando finalmente alcancei a cabine de segurança, tranquei a porta e peguei meu telefone para chamar ajuda. Mas, para minha surpresa, a tela estava congelada. Tudo o que vi foi o reflexo do meu rosto e algo atrás de mim. Virei-me lentamente e lá estava ela, a mulher, com aquele mesmo sorriso perturbador. Ele está vindo para você, ela sussurrou antes de desaparecer como fumaça. Na manhã seguinte, quando a equipe chegou para o turno, eles me encontraram inconsciente na cabine. O túmulo estava intacto, sem sinais de ter sido escavado, mas no chão, ao lado da lápide, havia algo que ninguém conseguiu explicar. Um pedaço de papel antigo com o meu nome escrito à mão. Meu nome é Marcos e eu sou morador de uma cidadezinha pequena, no interior do Brasil. Eu sempre achei que viver em um lugar assim fosse sinônimo de tranquilidade. Sem pressa, sem gritaria, com uma paz que você não encontra em grandes cidades. Mas foi justamente essa tranquilidade que quase me matou. E eu vou te contar tudo, de como eu me envolvi em uma história tão bizarra, que se não fosse eu, nem acreditaria. Tudo começou em uma noite quente de agosto. Eu estava dirigindo de volta para casa após uma viagem de trabalho. A estrada de terra que levava até o meu bairro era um labirinto de curvas e trechos mal iluminados, mas eu já estava acostumado com isso. Naquela noite, porém, o que deveria ser uma volta comum para casa se transformou no meu pesadelo. Eu vi algo estranho no meio da estrada, um vulto branco parado no escuro, bem na curva onde eu sempre passava. O instinto me fez frear bruscamente e, ao piscar os olhos, aquilo desapareceu. No lugar, apenas a escuridão densa. Meus amigos sempre falavam sobre o cemitério da Estrada do Limoeiro, um local isolado que ninguém se atrevia a visitar à noite. As histórias de lá eram as mais assustadoras possíveis, mas como qualquer pessoa racional, eu nunca dei muita atenção a essas bobagens. Até que naquele dia, o tal vulto parecia ter saído diretamente de uma dessas lendas. Eu não sou de me deixar dominar pelo medo, então resolvi investigar. Voltei no dia seguinte, ainda com a sensação estranha de que algo não estava certo. A estrada era sinuosa, cercada por árvores que, à medida que você se aproximava, pareciam ganhar vida própria, como se fechassem sobre você. Eu estava tão concentrado nas árvores que nem percebi a placa enferrujada que dizia Cemitério do Limoeiro, proibido o acesso após o anoitecer. Como sempre, ignorei e continuei, até que, a cerca de 2 quilômetros da entrada do cemitério, a visão me deixou sem fôlego. Lá estava ele. O portão de ferro do cemitério, já meio enferrujado, com as grades retorcidas, parecia ter saído de um filme de terror. E ali, parado na entrada, estava uma figura alta, vestida com uma capa preta, que parecia me esperar. Meu corpo gelou. Era como se o tempo tivesse parado.
Eu pensei em voltar, mas algo me impulsionou a ir adiante. Não sei explicar, mas senti uma necessidade estranha de entrar. Quando cheguei mais perto, a figura sumiu. Entrei no cemitério e o silêncio que tomou conta de mim foi opressor. O som das minhas botas batendo no chão de terra parecia ensurdecedor. Cada tumba parecia mais sombria que a anterior, como se estivesse esperando por algo. Havia um cheiro forte de terra molhada e a atmosfera densa, como se o ar estivesse impregnado de um sofrimento antigo. Andei por mais alguns minutos até que vi algo que fez meu coração parar. No centro do cemitério havia uma grande árvore, uma figueira enorme, cujas raízes se espalhavam como braços esqueléticos. E ao redor da árvore, vários túmulos quebrados e rachados. Era um cenário tão macabro que qualquer pessoa normal teria voltado correndo. Mas não eu. Eu continuei. E então eu ouvi um sussurro, um murmurinho baixo e contínuo que parecia vir de todos os lados. O ar ficou mais pesado. Passei a sentir uma pressão no peito, como se estivesse sendo vigiado. Olhei para trás, mas não havia ninguém. E foi nesse momento que percebi algo ainda mais estranho. O relógio parou, não estava mais marcando as horas. O rádio que eu carregava também tinha parado de funcionar. Foi quando vi a figura novamente. Ela estava agora perto de uma sepultura, com as mãos estendidas, como se me chamasse. A capa negra fluía com o vento, mas não havia vento ali. O som do sussurro aumentava. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas por algum motivo comecei a me aproximar. O medo tentava me parar, mas alguma força invisível me fazia continuar. Cheguei mais perto da figura e foi quando ela falou. Sua voz não tinha tom, era como um eco, como se várias vozes falassem ao mesmo tempo. Você não deveria estar aqui, disse. E antes que eu pudesse responder, ela desapareceu. Eu fiquei ali, parado, sentindo o peso do que estava acontecendo. Não sabia o que fazer. E então, a terra começou a se mexer. Uma das sepulturas próxima a mim começou a se abrir. As pedras começaram a se mover sozinhas. O som das pedras batendo umas nas outras era ensurdecedor, e uma mão pálida, com dedos longos e tortos, apareceu pela fenda. O pânico me tomou. Eu não conseguia mais me mover. As mãos pareciam crescer, como se quisessem me puxar para dentro da terra. De repente vi outras mãos surgindo, de outros túmulos. O medo tomou conta de mim de tal forma que me joguei no chão, tentando rastejar para longe. Mas algo me segurava pelos pés, puxando-me para dentro do cemitério. O ar estava tão pesado que mal conseguia respirar. Eu sabia que se não conseguisse sair dali, algo muito pior do que eu imaginava iria acontecer. Quando finalmente consegui me soltar e sair, vi os portões do cemitério se fechando sozinhos. As figuras esqueléticas estavam atrás de mim, me perseguindo. Correndo, eu ouvi o eco das vozes sussurrando meu nome. Algo estava me chamando. Quando passei pela entrada do cemitério, as figuras pararam. Elas simplesmente ficaram ali, olhando, como se quisessem me avisar para nunca mais voltar. E no fundo, eu sabia que eu nunca deveria ter ido. Eu ainda lembro da sensação daquelas mãos me puxando. Eu ainda ouço as vozes às vezes, e sempre que passo perto da estrada do limoeiro, meu corpo treme e meu coração acelera. Algo dentro de mim sabe que aquele cemitério, com seus mortos e suas sombras, ainda está esperando por mim. E pior ainda, que existe algo ali, algo muito mais antigo do que eu, que nunca me deixará em paz. Hoje, ninguém mais se atreve a passar por aquela estrada. E eu sou a prova viva de que algumas lendas não são apenas histórias. Eu não deveria estar aqui. Eu sabia que não deveria ter voltado. Há algo no cemitério que me chama, algo que vai além da minha compreensão. E eu fui insensato em tentar escapar. Às vezes, quando as coisas não fazem sentido,
Quando você se encontra em um lugar onde a morte é mais do que um conceito, você começa a entender o verdadeiro significado de terror. E o que aconteceu comigo no cemitério de Luar é uma coisa que vai me assombrar para sempre. Meu nome é Lucas, e até hoje eu me pergunto por que aceitei o convite de Felipe. Ele sempre teve essas ideias malucas, e eu, como um bom amigo, decidi acompanhá-lo. Mas nunca imaginei que o cemitério de Luar, em que tantos falavam como um lugar amaldiçoado, fosse de fato o lar de algo que transcende o que é humano. A história de que aquele lugar era maldito já corria pela cidade. Os moradores mais velhos falavam em sussurros sobre o cemitério, dizendo que à noite ele ganhava vida. Não vá lá, jovem, me disseram. Não vale a pena ver o que está além das lápides. Mas quando Felipe me desafiou, não consegui recusar. Era apenas uma visita rápida, um simples passeio. Quando chegamos, a primeira coisa que me impactou foi o silêncio. Não um silêncio comum, mas um silêncio sufocante, que parecia engolir até os próprios sons da natureza. O vento, o canto dos grilos, tudo sumiu. A noite parecia mais densa ali, como se a própria atmosfera estivesse impregnada com a dor e o sofrimento daqueles que estavam enterrados. Felipe estava empolgado, mas eu só sentia um peso em meu peito. Algo me dizia que estávamos cometendo um erro, que não deveríamos estar ali. Eu olhei para ele, tentando expressar a preocupação, mas ele riu e disse: "É só um cemitério, não há nada demais." E foi isso que me deixou mais inquieto, a naturalidade com que ele falava. Como se ele não sentisse a tensão no ar. A primeira coisa que vimos foi uma sepultura antiga, com uma lápide quebrada coberta por musgo. Era uma tumba esquecida. Felipe, com sua câmera, tirou algumas fotos, rindo e fazendo piadas, enquanto eu sentia algo esquisito, como se aquelas fotos não devessem ser tiradas, como se algo estivesse nos observando. Mas foi apenas uma sensação, e logo Felipe se afastou para explorar mais. Fui atrás dele, mas algo me fez parar. No fundo do cemitério, perto de uma pequena colina, vi algo, ou melhor, alguém. Uma figura encapuzada, parada entre as árvores, com os ombros baixos e uma postura que transmitia algo indescritível. Eu tentei chamar Felipe, mas ele estava distraído demais com as fotos para me ouvir. "Felipe!" Minha voz saiu fraca, como se algo estivesse me puxando de volta, impedindo que eu me aproximasse mais. Mas Felipe não ouviu. Ele continuou sorrindo, enquanto a figura na colina apenas observava, imóvel, como se estivesse nos esperando. Foi quando a risada veio. Era uma risada baixa, gutural, quase um sussurro. Não vinha de Felipe, mas parecia envolvê-lo. A risada vinha de todos os lados, como se o cemitério inteiro estivesse rindo. Eu senti o pânico me tomar, e quando me virei para chamar Felipe mais uma vez, ele estava diferente. Seus olhos estavam arregalados, como se ele estivesse hipnotizado. "Felipe!" Eu gritei indo em sua direção. Mas assim que pisei em direção a ele, o chão abaixo de mim estremeceu. Algo estava se mexendo sob a terra. Eu podia ouvir o som de arranhões, como se mãos invisíveis estivessem tentando sair da terra. O medo tomou conta de mim e algo me empurrou para trás. Eu caí e olhei para cima, tentando entender o que estava acontecendo. Felipe olhou para mim, mas seus olhos não estavam mais em mim. Eles estavam fixos em algo, na colina, na figura. O ser estava mais próximo agora, seus olhos amarelos fluorescentes brilhando na escuridão. Eles não eram humanos, não podiam ser. A boca da figura se abriu e de dentro dela saiu uma voz, mas não uma voz qualquer. Era um grito que parecia de todos os mortos que ali estavam enterrados. O som era como se os próprios espíritos clamassem por algo, e de alguma forma eu sabia que eles queriam a nossa alma. A risada aumentou, e então eu ouvi o som de algo pesado se arrastando. Era o som de um corpo morto tentando se levantar da terra. Quando olhei para baixo, vi as lápides começando a se mover.
Não de forma normal, mas como se algo estivesse tentando sair da terra, tentando se libertar. As mãos surgiram, cheias de sujeira e podridão, e logo corpos começaram a emergir, com os olhos completamente brancos e a pele cadavérica. Eu corri, desesperado, mas Felipe ainda estava lá, parado, olhando para a figura. Eu o chamei, gritei seu nome, mas ele não reagia. Eu sabia que ele estava perdido, que ele já não estava mais ali. A figura, agora mais próxima, estendeu a mão. Uma mão grotesca, cheia de veias negras e podridão. Eu pude ver seu rosto pela primeira vez. Não era humano. Era algo mais antigo, mais maligno. Seus olhos brilharam com um fogo infernal e sua boca se abriu, revelando dentes afiados como lâminas. A risada agora parecia sair de dentro de sua própria carne. Quando consegui finalmente arrastar Felipe para longe, vi que ele estava em transe. Seus olhos estavam vazios e sua pele estava fria. Ele não estava mais com vida. O que quer que fosse aquele ser, ele tinha levado algo dele. E aquilo me fez questionar minha própria sanidade, o que realmente aconteceu ali. Não havia explicação lógica, mas eu sabia que não estava sozinho. Saímos correndo, eu o carregando como pude, mas as mãos dos mortos continuavam a surgir da terra, tentando me puxar para baixo. Eu podia sentir o frio da morte tomando conta de mim, cada passo mais pesado que o anterior. Quando finalmente conseguimos sair do cemitério e o portão se fechou atrás de nós, o silêncio caiu, mas o som da risada nunca parou. Ele ecoou, preso na minha mente. Eu voltei para casa e ainda ouço a risada em meus pesadelos. Vejo os olhos amarelos me observando à distância. Eu sei que, de alguma forma, o cemitério de Luar nunca me deixou. E pior, eu sei que ele vai voltar. Ele sempre volta. Uau! O que aconteceu naquela noite no cemitério de Luar é algo que vai ficar marcado para sempre na minha mente. Mas o mais assustador de tudo é saber que, por mais que eu tenha saído dali, a presença de algo maligno ainda me persegue. Aqueles olhos amarelos, aquela risada, algo me diz que a história não acabou. Se você também sentiu o arrepio na espinha e quer saber mais sobre esse mistério, não se esqueça de deixar o seu like. Ele ajuda a gente a trazer mais histórias sombrias e aterradoras como essa. E se você não quer perder as próximas histórias, se inscreva e ative o sininho, para que você não perca nenhum detalhe. Porque quem sabe, o cemitério de Luar ainda tenha mais segredos a revelar. Se você já teve experiências parecidas ou tem alguma história de arrepiar, não deixe de compartilhar com a gente nos comentários. Eu quero saber o que você acha sobre esse lugar. E quem sabe, até se você conhece algum outro lugar tão assustador quanto esse. Agora, eu vou ficando por aqui. Mas se você olhar para trás e sentir algo estranho, não diga que não avisei.